estudiosos dividem esses atributos em dois tipos de atributos: atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que Deus não comunica com a humanidade, Deus não divide, não compartilha com a humanidade. E os comunicáveis são aqueles que Deus divide com a humanidade, que Deus compartilha com a humanidade. E na semana passada nós aprendemos o primeiro atributo incomunicável, que foi a independência de Deus. O que é a independência de Deus? Resumidamente, nós aprendemos que Deus não depende de nada da sua criação para ser satisfeito ou para ser quem Ele é. Ou seja, Ele é plenamente satisfeito em si mesmo por ser Deus, por ser Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não precisa de nada da criação para satisfazê-lo. Aprendemos também que Deus ele não foi criado. Deus sempre existiu. Deus é eterno. E por ser criador, tudo que foi criado, toda a criação, depende de Deus. E não Deus depende da criação. Então, na verdade, nós aprendemos que Deus é Senhor e não nós. E por tudo depender dele, ele é o único que pode dar ordens à criação. Ele é o único que pode ordenar a criação. Ele é o único que pode interferir na vida humana e interferir nas coisas criadas para fazer com que tudo se submeta e se sujeite a ele e que tudo, de alguma forma, dê glória a ele. Então, tudo que acontece está sob o domínio de Deus, como o Beto disse aqui. Seja uma ordem direta ou seja uma permissão dele, tudo de alguma maneira precisa passar por ele antes. Então a independência de Deus é um dos aspectos, o primeiro, na verdade, aspecto do caráter de Deus que nós aprendemos. E hoje nós vamos aprender sobre a imutabilidade de Deus, ou seja, o fato de que Deus não muda. E eu queria ler com vocês o Salmo de número 102, para a gente começar a pensar sobre isso, e depois a gente vai passar por outros textos para ver então como é que a Bíblia nos mostra e nos revela e nos afirma e garante a imutabilidade de Deus. Salmo de número 102, eu vou ler do versículo 1 até o final. Diz assim: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo, por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes. Sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome sempre será lembrado de geração em geração. Tu levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos. As suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ela tem. Responderá às orações dos desamparados,
as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os cadeados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles permanecerão, mas tu perecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permanecerás o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Até aqui. Eu queria começar lendo esse texto para a gente ter uma ideia sobre a imutabilidade de Deus, o fato de que Deus não muda. Mas eu queria dizer que o conceito de imutabilidade para nós, ele pode parecer muito abstrato, muito distante, muito difícil de compreender. E isso por um fato simples. Pelo que a Priscila disse aqui, no primeiro louvor cantado, pelo fato de que nós, seres humanos, somos pessoas extremamente vulneráveis, extremamente mutáveis, suscetíveis a mudanças. Nós mudamos constantemente. E pelo fato de mudarmos tão facilmente em todas as áreas de nossas vidas, por mais responsáveis que nós somos, por mais comprometidos que nós somos, em algum momento nós mudamos, e isso torna distante o conceito de imutabilidade, de algo que não pode mudar, de algo que não pode se desfazer do que é para ser outra coisa. Por isso que o conceito de imutabilidade para nós talvez se torne um pouco abstrato, um pouco difícil de entender. E a questão é que, de fato, nós seres humanos mudamos constantemente. O simples fato de existirmos já pressupõe mudança. Nascemos um bebê, crescemos, vamos para a fase de criança, adolescência, juventude, fase adulta, velhice, até o final da vida. Nós começamos e encerramos mudando. O simples fato do homem existir já pressupõe mudança. Mas existem algumas áreas essenciais da nossa vida, nas quais nós também mudamos. Por exemplo, nós não conseguimos ser quem nós gostaríamos de ser sempre, ou quem nós deveríamos ser sempre. Nós precisamos sempre melhorar quem nós somos. Nós precisamos sempre amadurecer, crescer, aprender com os erros. Tudo isso pressupõe mudança na nossa vida, em quem nós somos. Nós não conseguimos agir como gostaríamos de agir sempre. Por vezes a gente age como deveríamos, como gostaríamos, mas às vezes nós perdemos a estribeira e agimos como não deveríamos agir. Nós precisamos melhorar, precisamos mudar as nossas maneiras de agir. E nós não conseguimos também cumprir tudo que prometemos. Por mais que sejamos homens e mulheres de palavra, pessoas honrosas, pessoas honestas, nós não conseguimos cumprir tudo que nós prometemos. Os planos que nós traçamos para a nossa vida, nem sempre, ou talvez na maioria das vezes, não saem como nós planejamos. Nós não conseguimos cumprir tudo. Não conseguimos acertar em tudo. E quando nós erramos, não cumprimos, a gente olha para trás
e aí fala: nossa, eu deveria ter feito diferente, eu errei, eu falhei. Então, por mais responsáveis, por mais comprometidos e sérios que nós sejamos, nós não somos dignos de completa confiança, de confiança plena. Por quê? Porque em algum momento nós vamos falhar. Em algum momento as coisas não vão sair como planejado. E nesses momentos nós vamos decepcionar nós mesmos e vamos decepcionar aqueles que estão à nossa volta, pelo simples fato de que nós mudamos. Faz parte de nós isso. Agora, quando se diz respeito a Deus, não é assim. Deus é completamente digno de confiança, merecedor de toda a nossa confiança, porque diferente de nós, Ele é exatamente quem Ele deve ser. Deus é exatamente como deve ser. Ele age exatamente como deve agir. Ele faz exatamente o que deve fazer e como deve fazer. E Ele cumpre tudo que Ele promete. Então, diferente de nós, Deus merece toda a nossa confiança. E por que que Deus é assim? Exatamente quem Ele é, age exatamente como deve agir, faz exatamente o que deve fazer e cumpre exatamente o que prometeu, o que diz, cumpre com a sua palavra, não erra, porque Ele é imutável. Deus não muda. Enquanto nós não merecemos confiança, Deus é digno de toda a nossa confiança. Deus é digno de que nós descansemos o nosso coração, descansemos a nossa confiança nele, porque Ele não muda, nunca vai mudar no seu ser, na sua essência, no seu caráter, nunca vai mudar nas suas ações. Ele vai agir exatamente como Ele mesmo propõe agir, em diversas situações que nós vamos enfrentar aqui. Deus vai agir sempre como Ele propôs que agiria. Então, Deus não vai mudar em seus decretos, em seus propósitos, em suas promessas. Ele é digno da nossa confiança. E é essa base que a gente vai começar a ver no Salmo 102, e aí dos versículos 25 a 27 somente. E nós vamos caminhar então em outros textos para reforçar a imutabilidade de Deus. O Salmo 102, que nós lemos aqui, ele é um salmo de lamento. O salmista então se lamenta, né? Lamenta o seu coração diante de Deus. E o salmista retrata então as suas aflições. Nos primeiros versículos nós vamos ver o salmista retratando as suas aflições. E os diversos momentos de sua vida em que as coisas mudaram, em que os sentimentos mudaram, e que consequentemente forçaram ele a mudar também. E diante de tantas mudanças de pensamentos, de sentimentos e fase de sua vida, o salmista então vai perceber a brevidade da vida. A vida é como um sopro, a vida é como a relva, a vida se dissipa, a vida se esvai. O salmista percebe isso. Como a vida do homem pode mudar tão rapidamente. No mesmo tempo em que tudo está bem, em que tudo está acontecendo como deve acontecer na ótica do homem, de repente, então, as coisas perdem o sentido, a vida se esvai e o negócio acaba. A brevidade da vida. Como isso é real para nós. Como Tiago vai dizer, é como vapor. Ao mesmo tempo que ele aparece, bate um vento e ele some. E o salmista, então, ele reconhece isso. E quando o salmista ele tem essa percepção, ele é levado, então, a pensar que, de fato, a vida dele, a vida humana, são breves. É passageira. E vai se esvairir.
Só que ele vai olhar para todas as coisas criadas. E ele vai perceber então que todas as coisas criadas estão sujeitas às mesmas mudanças. E estão também sujeitas a se esvairir. São passageiras. Contudo, dos versos 24 a 27, ele vai afirmar que Deus não muda. Ele permanece sempre o mesmo. Então eu quero ver com vocês aqui o primeiro aspecto muito importante, que Deus não muda, para que a gente possa observar aqui de forma mais específica. Deus não muda em seu ser, ou seja, quem Ele é, o seu caráter, as suas perfeições, os diversos aspectos que compõem o caráter de Deus. Cada aspecto que compõe o caráter de Deus, que revela quem Deus é, são imutáveis, não mudam. E eu quero ler de novo, somente os versos de 25 a 27, que diz assim: No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Então, irmãos, o salmista está relatando aqui que toda a criação de Deus está sujeita a mudanças. Nada do que foi criado é permanente, nada do que foi criado é eterno em si mesmo, seja a criação de Deus, ou seja a criação humana, coisas criadas pelos homens. Tudo tem um prazo de validade, tudo tem princípio, meio e fim. E tudo, por ter princípio, meio e fim, passa por mudanças nesse processo de princípio, meio e fim. Como, por exemplo, uma árvore plantada hoje, amanhã já não será mais a mesma. Na semana que vem, muito menos igual. Mês, ano que vem, daqui a 10 anos, muito menos. Mudou completamente. Um bebê que nasce hoje, amanhã já é diferente. Daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, outra pessoa. Não é mais a mesma pessoa que nasceu. Completamente diferente. Agora, falando-se de coisas criadas pelo homem, um carro produzido, feito pelo homem, é feito hoje. Foi vendido, começou no uso, amanhã já está diferente. Alguma coisa mudou nele. Um dia de uso, meia hora de uso, já está diferente. É mutável. É suscetível à mudança. Por isso, quando o salmista diz: toda a criação perecerá, mas tu permanecerás, e aí depois ele diz: tu permanecerás o mesmo, e os teus dias jamais terão fim, ele está afirmando que Deus é um Deus que não muda. Ele está afirmando que Deus, de fato, é um Deus imutável. Ele não é como as coisas criadas. Ele não é como a sua própria criação. Deus é diferente, como foi pregado aqui. Ele é independente da criação. E isso tem muito a ver com a distinção que ele tem da criação. Deus é diferente da sua criação. Ele jamais mudará, ele sempre será quem ele é. É o que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 17. Tiago 1,17 vai dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E do alto de onde? Descendo do Pai das luzes, que é Deus, que não muda, como sombras inconstantes. Então Tiago está afirmando que Deus não muda, porque Ele é perfeito, porque Ele é constante, porque Ele é completo, porque Ele é 100% satisfeito em si.
e não precisa mudar. Isso significa que ele não pode ser melhor do que ele já é. Deus é bom, infinitamente bom. Ele não pode ser melhor do que ele já é. E significa também que ele não pode decair de quem ele é. Deus é perfeito e vive em plena estabilidade em quem ele é. Não há sombra de variação em Deus. Porque se existisse possibilidade de Deus ser melhor, Deus não era imutável e nem digno de confiança. Porque significaria que ele não era tão bom quanto deveria ser ou quanto poderia ser. E se Deus pudesse decair de quem ele é, do seu ser, também muito menos digno de confiança nenhuma. Mas olha o que Timóteo vai dizer na segunda carta, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Paulo dizendo a Timóteo, aliás, versículos de 11 a 13 diz o seguinte: se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A questão aqui, irmãos, é que a fidelidade de Deus está totalmente ligada ao fato de que Deus não muda. E pelo fato de Deus não mudar, ele é fiel a ele mesmo, ele é fiel aos seus propósitos, ele é fiel aos seus decretos, ele é fiel a tudo que ele propôs desde a eternidade para que acontecesse nos tempos de hoje. E é interessante que nós só desfrutamos da fidelidade de Deus porque Deus é fiel a ele mesmo. E por isso, ele não pode mudar de maneira nenhuma, por ser fiel a si mesmo. E muitas vezes a gente olha para esse texto e acha que o texto está dizendo que Deus permanece fiel a nós. E não é a nós. Deus permanece fiel porque ele não pode negar a quem? A si mesmo. Por causa da fidelidade de Deus a ele mesmo, nós, como parte do propósito da sua história de redenção, desfrutamos também da sua fidelidade. Deus não muda. E Deus não muda em diversos aspectos do seu caráter: santidade, onisciência, onipotência, onipresença, eternidade. Deus não muda em nenhum desses aspectos. Em nenhum desses aspectos. Essas são as perfeições de Deus. Tudo isso compõe o caráter de Deus, o ser de Deus, a essência de Deus. E nada disso pode mudar, porque Deus é imutável em seu caráter. E meus irmãos, isso aqui tem tudo a ver com a gente. Em um mundo de tantas incertezas, de tantas inseguranças e de tantas desconfianças entre pessoas, nós, os que conhecemos a Deus, podemos descansar toda a nossa confiança nele, porque ele não muda quem ele é. O Deus que se revela a nós por meio de sua palavra é o Deus que nós podemos descansar o nosso coração e toda a nossa confiança nele. Porque diferente das pessoas que nós desconfiamos delas, que nós temos incertezas a respeito do seu caráter, Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. Deus é perfeito em quem ele é. É o que ele disse a Moisés, quando Moisés perguntou a ele, no texto que o Beto leu aqui: Senhor, e quando me perguntarem qual é o nome daquele que está me enviando, o que é que eu direi? Olha, Moisés, você vai dizer: eu sou o que sou. O eu sou me enviou até vocês. É isso que você vai dizer aos israelitas. Com essas palavras que Deus disse a Moisés,
Moisés entende essas palavras da seguinte forma: eu sempre fui quem fui, eu sou o que eu sou, e eu serei sempre o que serei. É como se Deus deixasse claro para Moisés, para que Moisés dissesse para o povo: é o Deus que não muda, é de fato o Deus imutável, o Deus eterno, que era, que é e que vai ser para sempre. É o eu sou que me enviou até vocês, para que o povo tivesse então segurança, confiança, para descansar em Deus, para acreditar nas palavras de Moisés, para que depois de 430 anos, então eles pudessem ser libertos de uma terra de escravidão. É esse Deus aqui, o eu sou. Foi assim que Moisés entendeu o que Deus disse. E as palavras, irmãos, ditas a Moisés naquele tempo, são as mesmas para nós hoje, porque Deus não muda. O texto que o Beto leu aqui: céus e terra passarão, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Deus não muda. O caráter de Deus não muda. O ser de Deus, a essência de Deus não mudam. O mesmo Deus que se revelou no Antigo Testamento, se revelou a nós na pessoa bendita de Jesus, está aqui registrado na Bíblia, para nós hoje. É o Deus de quem nós estamos falando, é o mesmo daqueles tempos, está aqui hoje conosco. O mesmo Deus que não muda. Então o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento é o mesmo e será para sempre, nunca mudará. O Deus que não muda é o mesmo que Isaías vê os serafins proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É esse Deus, o mesmo, santo, aquele que nunca compactuou com o pecado, aquele que nunca tolerou o pecado, aquele que sempre puniu pecado e pecador, desde o Éden, desde Adão e Eva. É esse Deus, continua o mesmo, não muda, continua não tolerando o pecado, continua não compactuando com o pecado, e continua punindo pecado e pecador ainda hoje. É o mesmo Deus, não mudou. Aquela história de que Deus é um no Antigo Testamento e no Novo Testamento é outro, não. No Antigo Testamento são os alicerces que nós vamos aprender do Deus que se revela na pessoa de Jesus no Novo Testamento. O mesmo Deus, sem variação de mudança nenhuma. Só que Ele também é o mesmo Deus que não muda em seu caráter misericordioso, gracioso, e que prometeu para o seu povo um resgatador por causa do pecado. Ele não muda e nunca mudará. E o Deus que não muda, Ele também não muda em suas ações. Ele não muda da forma que Ele age. Como eu disse, Ele age exatamente como deveria agir, como Ele mesmo propôs. E aí, irmãos, alguns textos da Bíblia podem soar, na primeira impressão, que Deus, em alguns momentos da história, Ele fica insatisfeito com o que Ele fez. E por isso, então, Ele refaz novamente, ou Ele toma algumas decisões para reparar o que havia sido feito. E eu quero observar alguns textos desses com vocês. Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 7. Peço para os irmãos, se puderem abrir comigo, são textos importantes e talvez um assunto importante, que vocês já devem até ter pensado e visto quando leram. E é importante que a gente observe também as partes difíceis da Bíblia, delicadas da Bíblia. Nós precisamos aprender toda a Escritura, né? É o todo. E diz o seguinte, Gênesis 6, de 5 a 7.
O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Outro texto que eu quero ler antes de falar sobre isso. Êxodo 32, versículos de 9 a 14. Êxodo 32, versículos de 9 a 14. Diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés. Aqui, nesse texto de Êxodo, o povo tinha acabado de construir o bezerro de ouro. E aí Deus pede para Moisés descer, porque a perversidade do povo tinha ultrapassado dos limites. E aí então ele vai dizer: disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrependa-te do fogo da tua ira. Tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos, como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra, como lhe prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Existem outros textos trazendo essa ideia, que Deus se arrependeu. Por exemplo, quando Deus diz que se arrependeu de consagrar Saul como rei, existem diversos textos que vão tratar sobre esse assunto. Mas existem algumas questões, irmãos, que devem ser olhadas para a gente entender que, de fato, Deus não muda em suas ações, nem quando a Bíblia nos diz aqui que Deus se arrependeu. Precisamos identificar o propósito da Bíblia. O propósito de Deus na Bíblia é se revelar a nós. E para Ele se revelar, Ele precisa se comunicar conosco de maneiras que vão alcançar a nossa compreensão, de forma inteligível, de forma que nós vamos entender o que Ele está falando, formas que o ser humano vai entender o que Ele está falando. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, que os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir, que o braço do Senhor está estendido para nos alcançar. A Bíblia vai dizer que Deus é semelhante aos montes que cercam Jerusalém. E aí por diante, um monte de maneiras que a Bíblia vai se dirigir a Deus. Mas nós sabemos que Deus é Espírito. Deus não tem mão, Deus não tem olho, Deus não tem braço, e Deus não é uma montanha. É uma maneira que é dita para que nós compreendamos o mais próximo possível o ser de Deus, quem Deus é. E isso é chamado nos estudos de teologia como antropomorfismo, que é o fato de atribuir aspectos humanos
ou aspectos da natureza a Deus, para tornar então compreensíveis aspectos do caráter de Deus. E isso também vai para o campo dos sentimentos. Sentimentos humanos que são atribuídos a Deus, para que a compreensão se torne mais próxima, mais clara do que estava acontecendo naquele momento. Esse é o primeiro aspecto que a gente vê. O segundo, existem duas palavras hebraicas diferentes para arrependimento. Eu não vou citá-las aqui, não sei falar hebraico, mas observei elas para ver o sentido. E é interessante que uma delas, todas as vezes que diz que o homem se arrependeu, ou que o homem está arrependido, ou que soa arrependimento humano. E aí então é o arrependimento que a gente conhece. Arrependimento por algo que nós fizemos errado. Arrependimento por algo que não deveríamos ter feito, por algo que não deveríamos ter falado, por agirmos de formas que não deveríamos ter agido. E a outra é quando exatamente Deus diz que se arrependeu, que não é uma vez só na Bíblia. Nós lemos aqui duas e eu citei mais uma, mas tem mais. E essa, de quando Deus diz que se arrependeu, o sentido da palavra não tem em português uma tradução exata. Traz somente o sentido. E o sentido é um suspiro profundo. Não é o arrependimento que a gente conhece. O sentido ele é um suspiro profundo por algo que está acontecendo. É um suspiro profundo por alguma ação que está acontecendo naquele momento. É o mais próximo de nós que poderia chegar. Então os tradutores da Bíblia traduziram como arrependimento. Só que quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não está ligado a uma mudança no caráter de Deus, ou que Deus está mudando quem Ele é, está mudando os seus propósitos, está mudando o seu caráter, não. Está ligado a uma reação de Deus diante da condição do homem naquele momento. Não tem a ver com o caráter de Deus, mas uma reação imutável de Deus diante daquela situação, diante da condição do homem em determinada situação. Irmãos, olhem o que a Bíblia diz em Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. A Bíblia nos diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A Bíblia mesmo está deixando claro que Deus não é homem, vulnerável, limitado, com o coração pecaminoso para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa dos seus atos, do que diz, do que propõe fazer, porque senão ele não seria Deus. E pelo fato de Deus ser imutável, ele não pode deixar de fazer o que ele prometeu. Por isso, pensando então na ideia de que arrependimento é um suspiro profundo diante da situação e da condição do homem naquela situação, Deus então suspira profundo diante da condição do homem em Gênesis 6. E ele pune o pecado, devastando a humanidade, deixando somente Noé e sua família. Por que ele faz isso? Porque ele havia prometido que pecado era incompatível com ele, incompatível com a sua santidade. Ele prometeu que pecado seria punido. Começou punindo em Adão. Ele promete: se vocês comerem, certamente morrerão. Ele pune Adão e Eva, e então
como prometido, de forma imutável, Deus suspira profundo, que é a ideia do arrependeu-se, e pune a humanidade, devastando a humanidade. Só que da mesma forma, em Êxodo 32, Deus suspira profundo e não destrói o povo de Israel, quando o povo estava lá entregue à idolatria, idolatrando ao bezerro de ouro. Por quê? Porque Deus também havia prometido redenção e perdão de pecados por meio de um intercessor, por meio de alguém que ia mediar, interceder o perdão de pecados. E é isso que Moisés faz, intercede a Deus, pedindo redenção e perdão. Quando ele fala, Senhor, se arrependa da sua ira, compadece-te do teu povo, tem misericórdia do teu povo, olha para o teu povo, olha para a nossa condição, nós precisamos do Senhor. É isso que Moisés faz. E Deus então perdoa, redime os pecados, não pune, suspira profundo e não pune, por causa de um intercessor. Irmãos, da mesma forma acontece conosco, da mesma maneira, igualzinho. Deus prometeu que por causa dos nossos pecados, nós estaríamos condenados para o inferno, distantes de Deus, sem salvação, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas, por causa do intercessor Jesus, por causa da obra de intercessão de Jesus na cruz do Calvário, pagando os nossos pecados, Deus suspirou fundo e nos salvou. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Deus não muda em suas ações. Deus não muda na maneira que Ele age. Ele se move de maneiras diferentes diante das situações que nós estamos vivendo agora. Para nós parece algo repentino, mas para Deus já estava decretado desde a eternidade, antes da fundação do mundo. É esse Deus que se movimenta, não é engessado. É um Deus que se move para se relacionar. É um Deus que se revela de forma compreensível. E Ele faz tudo isso de forma imutável. Ele não muda, punindo pecados ou redimindo pecadores. É imutável, é algo que já estava proposto. E esse mesmo Deus, irmãos, Ele não muda em seus propósitos. Ele não muda em seus decretos, em suas palavras. Quero ler com vocês Salmos 33, versículos de 10 a 12. Que diz o seguinte: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Irmãos, o salmista aqui, nesses versículos, afirma que Deus cumpre todos os seus propósitos, ainda que Ele tenha que desfazer e frustrar os planos e propósitos dos povos e os planos e propósitos das nações. Ele pode frustrar os planos dos povos, os propósitos das nações, mas os dele, Ele cumpre e permanecem para sempre, de geração em geração, de forma fiel, de forma imutável. Por quê? Porque Deus é imutável, porque Ele não muda, e por isso os seus planos, os seus propósitos também não mudam. Vejam comigo Jó 42, versículo 2. É o que Jó diz lá. Jó diz o seguinte:
eu sei que podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Versículo muito conhecido. Eu sei que podes todas as coisas. É Jó falando com Deus. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Diante de tudo que Jó havia vivido. Chega agora, no final do livro. Jó olha para trás e olha para Deus e ele fala: Senhor, os teus planos, o Senhor pode tudo, e os teus planos jamais serão frustrados. E aqui eu quero fazer uma observação, que por sinal é muito importante. Sabe aquela ideia que às vezes paira na tua mente, de que se você fizer algumas coisas, ou deixar de fazer outras coisas, você perdeu o ponto com Deus, você impediu o propósito de Deus na tua vida, que fulano só vai fazer, Deus só vai fazer algo na vida de fulano ou de ciclano, se ele quiser, porque se ele não quiser, ele impede o que Deus está fazendo, ou o que Deus pode fazer. Até envolve aqui, se eu não fizer algumas coisas e fizer outras, a salvação está indo embora, estou perdendo, o amor de Deus por mim diminuiu, Deus ama mais fulano do que ciclano, do que beltrano. Sabe essa ideia, irmãos? De acordo com a Bíblia, de acordo com toda a Escritura, do começo ao fim, eu só estou atento aqui ao versículo de Jó, mas toda a Escritura vai deixar muito claro para nós que é um ensino errado, equivocado, é um pensamento errado. E é tratado isso como heresia. Heresia é um ensino equivocado, um ensino contrário ao ensino da Escritura. Então, irmãos, nós precisamos ter em mente isso. Ninguém frustra propósito de Deus, não, irmãos. Ninguém frustra plano de Deus, ninguém impede plano de Deus. Por quê? Porque tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É o que Jó disse, é o que a Bíblia diz, é o que nós temos que acreditar, é como nós devemos viver. Porque se dependesse de fato de nós, Deus seria o nosso súdito, nosso servo, e não o nosso Senhor. Mas Ele não é súdito, Ele não é servo, Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não existe nada antes dEle e nada depois dEle. Ele sempre foi, sempre será e sempre vai ser, para sempre. Então ninguém frustra propósito e plano de Deus. Ninguém impede Deus de agir. Deus disse o quê? Agindo eu, quem impedirá? Eu estou lendo Isaías e tem uma coisa muito forte ali, quando Deus está profetizando por meio de Isaías a queda de muitas nações. No final de cada profecia da queda das nações, está escrito assim, em 2 versículos sempre, em 2 versículos divididos: a mão do Senhor, a mão da sua ira estava estendida, e quem poderia fazê-lo retroceder? É esse Deus, irmãos, é esse Deus que não muda em seus propósitos. Ninguém frustra ou impede planos de Deus. É Deus, como o versículo aqui dos Salmos diz, quem frustra os nossos planos. É Deus quem impede os nossos planos, para que os dele aconteçam fielmente. O Salmo diz: o Senhor desfaz os planos das nações, frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. É o que Isaías vai afirmar no capítulo 46, versículos de 9 a 11. Capítulo 46 de Isaías, versículos de 9 a 11, vai dizer o seguinte: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu.
Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isto farei. Deus estava prometendo aqui para Israel salvação por meio de um homem. Deus ia livrar Israel da idolatria, do pecado que eles estavam vivendo no período do cativeiro babilônico. E aí então a Bíblia vai nos mostrar que ele levanta Ciro, ele levanta o rei Ciro e livra o povo naqueles tempos. Só que aqui, como todas as profecias, elas são para o momento específico que está sendo escrito, e elas são futuras também, algumas delas, mas a maioria. E essa aqui existe uma promessa que vai além daqueles tempos, que vai agora para todo o povo de Israel, todo o Israel de Deus, todos que seriam povo de Deus. Olhem comigo aí o versículo 3 e 4 do capítulo 46. Deus dizendo: escutem-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, você a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Deus já tinha traçado todo o plano, todo o propósito. Isso aqui está só ficando mais claro, sabe? É como o caminho do justo, que o salmista diz, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É a revelação de Deus na Bíblia. Começa lá em Gênesis, meio obscuro, e quando chega no final, está tudo claro, escancarado para a gente enxergar. E aqui já estava ficando claro. A promessa, o propósito de Deus, já estava aqui pronto, imutável. Ele prometeu que livraria Israel naquele tempo, e prometeu que livraria Israel por toda a história, por meio de um homem, por meio de um servo. Irmãos, o Deus que não muda quem Ele é, que é santo, que é imutável, que condena pecados, que pune pecados, que é misericordioso e gracioso, prometeu um resgatador. Desde o princípio até o fim, nós vemos Deus falando de um resgatador. E Ele cumpre os seus propósitos, resgatando o seu povo por meio do Salvador prometido, por meio do resgatador prometido, Cristo. Foi prometido lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A promessa de Deus começa lá em Gênesis, de que um salvador, um resgatador, sofreria a punição dos pecados do povo de Israel, do povo de Deus, da igreja de Deus. Já estava prometido no texto que o Beto leu, 1 Pedro 1,20. Ele já estava prometido, já era conhecido antes da fundação do mundo. E agora foi revelado a nós, por meio dos profetas, por meio da Escritura. Deus cumpre os seus propósitos. Deus não muda nos seus propósitos, não muda nos seus decretos. Essa é a promessa de Deus que atravessa a história. Promessa de que um povo incapaz de ir até Ele precisa de um resgatador para ser conduzido de volta. Essa é a promessa que atravessa toda a história do povo de Deus, inclusive a nossa história aqui. Deus criou o homem perfeito. O pecado deturpa a identidade do homem. Aquilo que era completo em Deus, perfeito em Deus, agora se torna vulnerável, mutável.
por causa do pecado. E aí Deus então, antes da fundação do mundo, promete o resgatador, promete aquele que vai trazer de volta, vai reconciliar com Ele mesmo o seu povo. E aí, de forma imutável, o Deus que não muda, envia o resgatador, envia o seu Filho Jesus. E aí, irmãos, quando Jesus vem, Jesus vai à cruz, Jesus sofre a ira de Deus, imutável, não podia ser mudada. Deus derrama sua ira sobre Jesus, Deus pune Jesus por causa dos nossos pecados. Só que Jesus ressuscita, Jesus sofre o abandono do pecador, a punição do pecador também, não só a ira de Deus, mas abandono de Deus. E aí Jesus ressuscita, vence a morte, vence o pecado, é assunto aos céus, e se assenta à destra de Deus, e continua lá hoje, governando tudo e todos. Deus não muda em seus propósitos, irmãos. Esse foi o propósito eterno de Deus, do princípio ao fim. E aí, irmãos, se esse ato imutável de Deus, de enviar um resgatador para um povo pecador como nós, não for suficiente para te convencer que você precisa depositar toda a sua confiança nesse Deus, nada na face dessa terra será suficiente para te convencer. Nada. O Deus que prometeu lá atrás, quando nós nem sonhávamos existir, é o Deus que cumpriu tudo na cruz do Calvário, e é o Deus que continua cumprindo hoje os seus propósitos. Lembrem-se das promessas. Ele disse dos versos de 3 a 4, vocês que restam do povo de Israel, a quem eu sustento desde quando vocês foram concebidos, eu carrego vocês desde quando vocês nasceram, mesmo na velhice, quando vocês estiverem com cabelo branco, eu sou aquele que os sustentará. Eu fiz, o levarei, o sustentarei e o salvarei. A promessa dele foi cumprida naquele tempo por meio de Ciro, e foi cumprida hoje por meio de Cristo. Cristo é o nosso resgatador prometido, porque um Deus imutável, com seus propósitos imutáveis, prometeu lá atrás, e cumpriu na história, e continua cumprindo hoje, salvando pecadores como nós, por meio de Jesus. Esse é o Deus, irmãos, que nós cultuamos aqui todos os domingos. É o Deus a quem nós devemos nos dirigir a Ele todos os dias em oração. É o Deus que fala ainda hoje por meio de sua palavra, e nós devemos total submissão à sua palavra. É o Deus que cumpre os seus propósitos na pessoa bendita de Jesus. Ele não muda, irmãos. E é só por causa disso que nós devemos depositar toda a nossa confiança nele. E talvez você caminhou na caminhada cristã, ou talvez você ainda se encontrava meio perdido na caminhada cristã e no conhecimento de Deus. E hoje Deus pode ter se revelado a você. Deus pode ter revelado o propósito eterno dele, de salvar pecadores como nós, por meio de um Jesus santo na cruz do Calvário. E se você entendeu isso hoje, irmão, louvado seja Deus por isso. Se você percebeu isso hoje, louvado seja Deus por isso. Porque Deus envia o seu Filho de forma imutável para salvar pecadores como nós. Você entendeu isso? Só te resta crer, depositar toda a tua confiança nele, descansar o teu coração nele, entregar a tua vida de verdade a ele, o coração sincero, quebrantado, arrependido. Porque nós podemos até falar como Jó: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje
Hoje os meus olhos te veem. Se isso acontece hoje, meu irmão, é dádiva do Espírito. Se isso acontece hoje, nós não podemos lutar contra o Espírito de Deus. Nós precisamos nos render. Agora, se você já tinha convicções disso, mas ainda pensava em uma coisa ou outra, com medo do que Deus poderia fazer, do que poderia acontecer, creia nesse Deus imutável, o Deus que não muda, nunca mudou, nunca vai mudar, será sempre o mesmo. É esse Deus, irmãos, que é digno da nossa confiança, digno da nossa vida, digno da nossa submissão, digno da nossa obediência à sua vontade. Eu quero orar com vocês. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, muito agradecidos por Tua palavra, Senhor. Agradecidos, ó Deus, porque podemos conhecer um pouco mais do Senhor, ainda que tão limitados como somos, o Senhor se revela a nós de forma graciosa, genuína, verdadeira e imutável por meio da Tua palavra, Senhor. Deus, obrigado porque podemos conhecer o Deus imutável por meio da Tua palavra. Podemos nos curvar, nos dobrar diante do Senhor, porque confiamos que o Senhor não muda quem é, não muda a sua essência, não muda o seu caráter, não muda as suas ações, não muda as maneiras de se movimentar no meio do teu povo, e não muda os seus propósitos, Pai. Louvado seja o teu nome. E se estamos aqui hoje, é porque o Senhor quis, de forma imutável, nos alcançar com essa palavra da verdade. Deus, que os nossos corações estejam atentos, que os nossos ouvidos estejam atentos, e que a nossa vida esteja disposta, pela disposição colocada em nós, por meio do Teu Espírito Santo, a obedecer, a se sujeitar e a crer no Deus vivo e verdadeiro e imutável. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém.